Olá, senhores, mais uma vez boa noite. Quero mandar aqui o meu agradecimento ao Dr. Bruno, que trouxe comentário no nosso vídeo que nós postamos agora nas redes sociais. Obrigado, Dr. Bruno, Deus abençoe você. Ao mestre Claymenton, que também trouxe um comentário, inclusive o Dr. Claymenton trouxe um comentário bem importante e eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Mandar um abraço aqui também para o amigo Williams Marconi, o amigo Marcos Alves, que também comentou. Obrigado, Marcos. Um abraço para você e para toda a sua família. Muito bem, pelo pequeno Miguel estamos aqui mais uma vez pedindo às autoridades públicas que tragam a verdadeira justiça a esse fato concreto que acontecera recentemente. Eu estive analisando o vídeo depois que o Dr. Claymenton trouxe um comentário no nosso vídeo que está no Facebook a respeito daquela patroa. Eu fui analisar o vídeo novamente e realmente eu vi que foi divulgado nas redes sociais de que a patroa realmente apertou lá no 9º andar do elevador enquanto aquela criança estava dentro dele. Bom, duas coisas podem mudar a opinião, não é isso, do senhor da ação, o Ministério Público. Duas circunstâncias podem mudar a opinião do Ministério Público. O Ministério Público, ao receber os autos do inquérito policial, ao final da investigação, o delegado de polícia irá fazer o seu relatório, irá trazer o seu indiciamento. No caso do homicídio culposo, essa foi a autuação em relação à senhora patroa, no homicídio culposo, ou seja, artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, cuja pena vai de 1 a 3 anos. O delegado de polícia deve arbitrar a fiança nos crimes cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos. E assim fez o delegado de polícia muito bem. Então, ao receber os autos do inquérito policial, o promotor de justiça, que é o senhor da ação, ele pode trazer uma nova capitulação jurídica dos fatos. Sabe-se que o réu, após denúncia, ele não se defende da capitulação jurídica dos fatos, mas se defende dos fatos que estão sendo atribuídos a ele, não da norma jurídica em si, da capitulação jurídica. E em relação a isto, eu quero dizer o seguinte, que dois acontecimentos podem mudar a opinião do Ministério Público. Em primeiro lugar, que a investigada mentiu dizendo que não havia apertado o botão do elevador. Escondeu esse fato da autoridade. Né? A segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui dos senhores é o seguinte: se a mãe do pequeno Miguel estava, acredito, no hall do apartamento, é assim que se pronuncia a palavra hall, no hall do apartamento com um animal passeando, por que ela apertou o 9º andar? Ou seja, ela estava no 5º andar e apertou o 9º andar. A filmagem é clara em relação a isso, e o pequeno Miguel ainda apertou lá alguns andares, e no andar que ela havia apertado, foi justamente no que ele desceu, e infelizmente aconteceu o que todos os senhores sabem. Por que ela fez isso? Não é? Um dos pressupostos do crime culposo, os senhores que milicam na área criminal sabem muito bem que é a inobservância de um dever de cuidado objetivo. Eu pergunto para todos os senhores que estão me vendo agora, qual foi a inobservância de um dever de cuidado objetivo que aquela senhora teve? Se o seu comportamento, no caso concreto, já demonstra uma certa disparidade em relação aos fatos, ao que ela está apresentando. Por que aquela senhora não entrou no elevador e desceu com a criança até o térreo? Isso todo mundo se pergunta. Qual a dificuldade que ela teria em fazer isso? E levar aquela criança até junto à sua mãe? Ela só o que ela só queria a sua mãe, nada mais. Não é? Porque uma pessoa sensata faria o seguinte:
Não, Miguel, vem cá, meu querido, né? Ó, o bicho tá ali, tem um bichinho ali, vai lhe pegar, vem, sai, abraçaria ele ali, tiraria ele daquela situação, né? E nós não conseguimos fazer uma interpretação da linguagem dela no momento que ela se comunicava com o pequeno Miguel, mas não foi um comportamento que esperávamos que fosse, né? Além disso, ao invés de apertar o térreo, apertou o nono andar. Por que ela fez isso? Por que se comportou dessa forma? E por que ela tentou esconder os fatos perante a autoridade policial? Por que ela distorceu os fatos? Claro que qualquer pessoa tem o direito de defesa, de se defender diante de uma circunstância. Principalmente o réu, o investigado, o processado, ele não tem o dever, pelo menos juridicamente, a obrigação jurídica de chegar lá e expor toda a verdade, sabendo que vai incriminá-lo, né? Vocês sabem que o crime de falsa testemunha é um crime próprio e o Código Penal traz lá as pessoas que têm o dever de falar a verdade dentro de um processo. E o réu não está naquele rol, né? O rol ele é números clausus, ou seja, taxativo. Ele não está naquele rol, né? Mas muito bem. O que nós queremos dizer é o seguinte: a sociedade está mobilizada, né? Está havendo um clamor público, claro que em relação a questões processuais, inclusive decretação de prisão preventiva, o STF já disse que o clamor público por si só não autoriza a decretação da prisão preventiva. Já disse o Pretório Excelso em relação a isso. Houve um questionamento lá no meu vídeo, embaixo, que um dos nossos amigos colocou, eu não sei especificar qual foi agora, dizendo o seguinte: se ela fosse autuada por dolo eventual, o juiz iria liberá-lo na audiência de custódia. Bom, isso é possível, a convenção em prisão preventiva, porque qual é a função de um juiz em uma audiência de custódia, né? Se eu errar o artigo, desculpem, artigo 340, acredito que seja o artigo 310 do Código de Processo Penal, incisos 1, 2 e 3, lá estão elencados quais são as atribuições do juiz na audiência de custódia. A primeira delas é analisar a legalidade da prisão, né? Se a prisão é legal ou não. Segunda, decidir a respeito da convenção da prisão em flagrante em prisão preventiva ou outra prisão processual, outro tipo de prisão, outro tipo de prisão cautelar, bem como medidas cautelares diversas da prisão, aquelas que estão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ou seja, o juiz não converte a prisão em flagrante em preventiva em qualquer outra prisão, mas aplica uma medida cautelar diversas da prisão, não é? E por último, o juiz também ele pode arbitrar fiança, né? Conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Além destas três atribuições do juiz da custódia, a resolução do CNJ, que trata a respeito da audiência de custódia, ela ainda traz uma quarta possibilidade, que é do juiz da custódia analisar a questão do cumprimento dos mandados de prisão. Mas aí ele vai analisar, nessa situação de cumprimento de mandado de prisão, se o preso, o preso, no caso, ele foi desrespeitado, ou seja, se os seus direitos constitucionais foram garantidos, nesses casos de cumprimento de mandado de prisão. Esse de cumprimento de mandado de prisão não está inserido no rol do artigo 310. Esse foi trazido pela resolução do CNJ que trata a respeito da audiência de custódia. Então, é isso que poderia acontecer. Vamos esperar, vamos ficar aguardando qual será a posição, né, ao receber os autos do inquérito policial. Vamos esperar a posição
do Ministério Público. Uma última coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, que na audiência de custódia, pelo menos, esse foi um entendimento do ministro Luiz Fux. Ele disse que na audiência de custódia, o juiz não pode entrar no mérito da prisão. Ou seja, não, isso é justiça comum, não, isso é tribunal do júri, não, isso é isso é um juiz singular, não, isso é tribunal do júri, você entende? Isso é um crime doloso contra a vida. Ele não pode entrar nesse mérito. Foi o que falou o ministro Luiz Fux. Então, caso o delegado de polícia tivesse autuado aquela senhora em flagrante por dolo eventual, né? Por dolo eventual, artigo 18, inciso 1º, né? O agente não quer o resultado, mas assume o risco de produzir o resultado. É a parte B do inciso 1º. Isso, crime doloso, quando a gente quis o resultado ou assumir o risco de produzir. Esse assumir o risco de produzir é justamente o dolo eventual. Ou seja, não quer o resultado, mas você assume o risco de produzir este resultado. Ao meu sentir, foi justamente o que aconteceu neste caso concreto. No momento que ela libera aquela criança de 5 anos, sem qualquer percepção a um edifício tão grande daquele, né, cheio de saídas, etc., ela libera aquela criança e ainda além disso, ao invés de clicar no andar correto, clicou no 9º andar, onde de fato a mãe da criança não estava, e o menor, Miguel, infelizmente sofreu aquilo que você já sabe, né? Então, na audiência de custódia, pelo que nós aprendemos, o juiz não pode analisar e dizer, não, isso aqui não é causa de júri, não, isso aqui não é causa do tribunal do júri, né? Enfim, está aí todo esse caso e vamos aguardar, né? Vamos aguardar, nós vamos ter que esperar a conclusão do inquérito policial e vamos ver qual será a manifestação do Ministério Público, tá bom? Traga aqui seus comentários, se eu falei alguma coisa que não está batendo com a legislação, eu quero que você comente aqui no nosso vídeo, por algum descuido, eu tenha pronunciado alguma coisa que não condiz com a realidade jurídica, pode colocar aqui embaixo. Inscreva-se em nosso canal, tá? Se você pode fazer, ficamos gratos por isso. Ative o sininho para receber as notificações e todas as vezes que a gente trazer aqui um assunto novo, você será notificado sobre isso, tá bom? Procure se cuidar, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês.